Pai do Senhor, meu irmão, agradeço a meu Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem me dado para fazer o seu trabalho. E aqui estamos, em nome de Jesus. Querido Deus, pela tua infinita misericórdia, estamos aqui, Senhor, para fazer a tua obra, meu Pai. Abençoa teus filhos, tuas ovelhas, aqueles que irão ouvir esta mensagem. Em nome de Jesus, amém. O tema de nossa mensagem de hoje é este: sofrimentos familiar, ou melhor, os sofrimentos familiar. Entendeu? Vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Essa é a pergunta de Deus a mim e a você. Amém? Porventura, não vem disto, a saber, do vosso deleites, que nos vossos membros guerreiam? Essa é a pergunta de Deus. Agora veja na linguagem de hoje, na versão linguagem de hoje, como é que diz? O mesmo versículo. Tiago 4:1. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. São muitos fatores, meu irmão, que produzem o mal-estar, guerras, pelejas, sofrimentos, angústias no meio das famílias cristãs. São muitos fatores. Irei apresentar um ou dois ou três, assim em resumo, em sínteses. Aleluia. De onde vêm as guerras e pelejas entre vocês, entre as famílias cristãs? Aleluia. Primeiro fator, um dos primeiros fatores, é a falta de entendimento e compreensão conjugal. Primeiro fator, falta de entendimento conjugal. Os casais não se compreendem mutuamente. Não respeitam, uns não respeitam o gosto do outro, a vontade do outro, o pensamento do outro. Às vezes a esposa quer que o homem proceda como ela procede igualmente, e vice-versa. O homem quer que a mulher proceda como ele procede, viva como ele vive. Os filhos vivam como eles vivem. Que não é assim. Não é, cada um tem uma natureza. Todo ser humano, cada um tem uma natureza, tem um gosto, tem um pensamento, tem uma vontade diferente do outro. Tudo isso precisa ser respeitado. Bem, a maioria dos casos, isso não são respeitados, são desrespeitados. Aleluia. Quando a minha esposa vivia, a minha querida rainha, eu tratava ela como a minha rainha. Eu tratava ela como minha rainha. Quando ela adoeceu, abrindo parênteses aqui na mensagem.
na experiência que eu vou contar. Quando ela adoeceu, estava internada, eu com todos meus filhos reunidos, orando, clamando a Deus pela saúde da minha rainha. O Senhor usou um de meus filhos na reunião familiar e disse: homem, a tua rainha, aleluia, é minha também. Foi assim que o Senhor deu essa mensagem. Concordando, eu entendi que ele estava satisfeito com o tratamento que eu dava à minha esposa. Aleluia. Quando existe essa consideração do esposo para com a esposa e vice-versa, o amor vive tranquilo, em pé, o amor tranquilamente, firme, e o casal vive unido, sem problema. A família vive sem problemas, praticamente. Que um considera o outro, de coração. Agora eu vou contar a experiência. Quando eu tentava comprar qualquer objeto para a minha casa, não para mim particularmente. Para mim não ia consultar a esposa nem a filho. É meu. Mas quando se tratava de coisa para dentro da família, para dentro da minha casa, que envolvia a família, eu chamava ela, sentávamos e dizia: minha filha, pretendo comprar isso aqui para dentro da nossa casa. Você que acha? Quando ela dizia, ela pensava, era muito prudente. Vai dar certo. Compra, filho. Vai dar certo. Eu comprava e nunca deu bronca. Quando ela dizia, eu acho que não vai dar bronca não. Não vai dar certo não, vice. Mas se você quiser comprar, você é o dono da casa, é o cabeça da família, compre. Agora, eu, da minha parte mesmo, eu não daria conselho que você comprasse. Eu atendia o pensamento dela, não comprava. E muitas das vezes, se eu tivesse comprado, ia ter prejuízo. Se eu tivesse comprado. Quando existe essa compreensão, a família anda equilibrada. Mas quando o esposo, o dono da casa, se coloca como um ditador da família, um ditador, a ordem só dele, só prevalece o que ele falar, de filho, de esposa, jamais. E com a especialidade da companheira que Deus lhe entregou para lhe ajudar. Encosta a mulher para um lado, só ele que prevalece, só ele que faz, só é o que ele diz. Vem problemas, pesado. Problemas. Um dos fatores que traz sofrimentos e problemas para as famílias cristãs. Quando o senhor da casa se coloca como um ditador. Aleluia. Problemas. Outro fator que traz problema para a família. Ainda que não traga hoje, vai trazer amanhã. Porque é bíblico. Quando a esposa toma a liderança da casa. E o marido, o cabeça, entrega a liderança da casa à mulher. Por fraqueza sua. Por não ter punho para desempenhar o papel que Deus entregou na sua mão. Não é machismo. É mandamento bíblico. O esposo dominar a sua casa, ter liderança para a sua casa, liderar a sua família. Traz problemas. Porque Deus não entregou a liderança da casa à esposa, entregou ao homem. E quando acontece isso, ele passa a liderança para a mão da esposa. Deus não está nessa liderança. Deus não está em nada fora da sua palavra. Deus está comigo, com você, de acordo
esse livro. Fora disso aqui, não conte com Deus não, que você não vai encontrar. Não. Vem problema, não quero explicar os tipos de problema, porque são muitos que surgem. Eu tenho visto em muitos lados assim. Porque Deus não aprova. Deus não aprova nada, não aceita nada fora da sua palavra. Ele tolera até certo ponto, mas não aceita. Aleluia. Os sofrimentos familiares. Por que tantos sofrimentos familiares em muitas famílias? É problemas. Aleluia. $52 anos de vida matrimonial entre eu e a minha rainha que está no céu. 52 anos de matrimônio. Diga quantos problemas surgiu na minha família por conta da vida errada minha com a minha esposa. Devido ao choque entre nós, falta de compreensão de nós. Diga quantos. Graças a Deus. Culto doméstico, desde que nós casamos até o dia que ela foi embora. Com ela. Ela foi embora, foi quase 3 anos, mas o culto doméstico na minha casa continua. Isso é equilíbrio para a família cristã. Tu faz isso? Tens procedido assim? Tu pai, tu mãe, mas com a especialidade do pai, que é o cabeça da família. Tens procedido assim? Casei-me com a minha rainha que está no céu em 68. Faz 2 anos e pouco que ela foi embora. Desde que nós casamos até hoje, culto doméstico na minha casa. Diga com os problemas na minha família. Familiar. O eixo principal é meu pai, liderando. Ele lidera quando nós damos oportunidade para ele liderar. Quando nós não damos, ele não lidera não. Ele é educado. Aleluia. Os sofrimentos familiares. Por quê? Desentendimento, falta de compreensão entre os casais. Já falei. Falta de uma coisa principal na casa, no lar cristão, que é o culto doméstico, como está escrito em Deuteronômio. Aleluia. Terceiro, falta de oração. E hoje em dia, nos dias atuais, nessa correria de tanto trabalho, é que a oração familiar desapareceu dos lares cristãos. Esposo vai trabalhar, passa o dia lutando entre serão para manter a casa diante do tempo difícil, das dificuldades que nós estamos enfrentando. E a esposa sabe estar em casa cuidando dos filhos, orando pelo marido, orando pelos filhos, orando pelos seus problemas, está no trabalho também. Não sou contra a mulher trabalhar. Precisou, tá certo. Entenda a minha linguagem, o que estou falando. Qual é o tempo que esse casal tem para oração? Qual é o tempo que esse casal tem para fazer o culto doméstico em casa com os filhos? Chega do trabalho tudo cansado. Marido cansado, trabalhou o dia todo, chega em casa 8 horas, 9 horas, 10 horas da noite.
A esposa trabalhou o dia todo, chega em casa 6 horas, 7 horas da noite. Vai cuidar do trabalho doméstico da casa, em ordem. Qual é o tempo que tem para oração, culto doméstico com seus filhos? Quando vem qualquer problema, estão sem estrutura para superar os problemas que surgem na família. Estão sem estrutura. Porque a oração é quem dá estrutura, firmeza ao cristão. Veja Mateus 26, Mateus 6, 6. Vou ler, viu? Escute. Mateus 6, 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, no teu quarto, tem a versão que diz no teu quarto, e fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Isto é, em outra linguagem, resolverá teu problema. Estás fazendo isso? Estás fazendo isso, crente? E às vezes tu lê esse versículo para outras famílias e tu não pratica o que faz, que diz. Aleluia. Isso é um fator pesado. É o fator principal que falta no lar cristão. É a oração. É a base principal. Estás orando? Todos os dias tu entra no teu quarto, independente do culto doméstico. Isso aqui é oração pessoal, individual. Ou tu que és dona da casa, a mulher, ou então o marido que é com a especialidade do cabeça do lar. Está fazendo isso? Todos os dias? Ah, nada. Mas não me responda não. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Está vendo? Porque quando surgir com o crente que ora, vigia e ora, o casal que vigia e ora, o casal, que eu estou falando aqui, tratando da vida familiar. Quando o casal ora, procede assim, orando e vigiando, quando chega a tentação, ele tem firmeza para superar. Tem firmeza. Mas quando ele não procede, como Deus manda, Jesus manda aqui, fica fraco. Vem uma tentaçãozinha, bate nos pés dele e derruba. Vou contar uma experiência. Eu era jovem na época. Eu trabalhava em uma casa comercial. Um senhor de idade, forte, era muito metido a brabo, a valentão. Escute, eu vi. E eu tirei uma lição espiritual. Sempre eu fui assim. Ele vinha com uma caixa na cabeça. Uma grade de casco de refrigerante. Que o patrão, meu ex-patrão, mandou ele buscar. Ele trabalhava também nessa mesma casa comercial. Um dele vinha chegando, não foi nem uma galinha velha, um filhote de uma ave doméstica de galinha. Vinha correndo, não sei porquê, bateu no pé dele, foi para ele derrubou ele. Ele caiu com grade e tudo. Foi garrafa quebrada para todo lado. Um filhote de uma ave, de uma galinha. Sabe o que foi que eu disse? Eu era assim, desde jovem, desde novo. Olhei assim.
Aí eu disse, no lado espiritual é falta de oração do crente. Uma simplesinha coisa dessa você derruba o crente. Eu pensei assim. Porque um homem desse, eu pensei, dizendo comigo, eu não falei com ninguém. Um homem desse tão forte, tão valente, um filhote de uma galinha, derrubou esse homem. No lado espiritual é a mesma coisa. Qualquer uma tentaçãozinha pequena derruba um crente sem estrutura. A coisa é séria. Vigiar e orar para que não entre em tentação. Porque a tentação vem, mas ele não entra. Ele não cai dentro da tentação. Que tem estrutura para superar, passar por cima. Os sofrimentos familiares. Por que tanto sofrimento, problema na família? Por muitas coisas. E falta de oração com especialidade. Veja a lamentação de Jeremias 2,19. Vou ler, viu? Levanta-te, clama de noite. No princípio das vigílias, derrama o teu coração como água diante da face do Senhor. Levanta a ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Estás fazendo assim? Tu tens feito isso, mulher? Tu tens feito isso, mãe? Tem feito isto, pai? Em levantar de madrugada, e sempre, e levantar as mãos ao céu pela vida de teus filhos? Ou quando um filho faz um erro, tu quer matá-lo de pau? Começa a xingá-lo. E não olha para a tua fraqueza, que tu não estás orando por teu filho para Deus abençoá-lo. Quer que ele seja santo sem tu ser santo. Quer que eles sejam fortes sem você ajudá-lo a ser forte. Aí não toma esse caminho, aí os filhos entram em caminho, problemas, aí vem problema, sofrimento para a família. Isso é um fator forte. Aleluia. Criei 13 filhos em nome de Jesus. Mas quando eu era de madrugada, 2 vezes por semana, 1 vez por semana, eu fazia isso com eles. Eu e a minha rainha, que está com Deus. Chamava ele, levantava, todos. Com dificuldade, mas se levantava. Lavava o rosto dele, tudo dava um tempo, ele lavava o rosto. Minha esposa já tinha feito um lanchezinho, biscoitinho com um suco, ou então um cafezinho, todos comiam. Agora eu ia orar de madrugada. Se você conhece alguns filhos meus que fazem essa pergunta, eles dizem: hoje sou o pai mais feliz do mundo. Meus filhos todos servindo ao Senhor. Problema na minha família, não sei o que é isso. Sofrimento não. Pesado não. Besteirinha e sujo, porque não estamos no céu, estamos na terra, ainda somos seres humanos. Mas coisa pesada que vem prejudicar a minha família, prejudicar a igreja, prejudicar os vizinhos, a sociedade, não. Prejudicar os parentes, também não. Glória a Jesus. Os sofrimentos e problemas da família é o tema de nós. A oração é um sustentáculo. Mas estão vivendo dias, digo sem medo de errar,
E sem medo de pedir perdão, meu pai, porque sei que estou falando, tenho convivido, estou com 70 anos de fé, convivendo no meio dos filhos de Deus, com várias experiências. Oração entre as famílias, em casa doméstica, está difícil. Oração entre as famílias, domesticamente falando, está difícil. Não estou dizendo que desapareceu, não é isso. Mas é muito lento. Os problemas aumentando todos os dias e a oração doméstica desaparecendo, baixando, diminuindo. E os problemas familiares aumentando. E Jesus chegando para tirar a igreja. Que cuida. E Jesus chegando para tirar a igreja. Deus chama a prestação de conta, é o cabeça da casa, não é a mulher nem os filhos, não. Deus chama a prestação de conta, é eu como cabeça da minha família. És tu como cabeça da tua família. Lembra-te de Adão. Foi Eva que levou Adão ao pecado. Mas quando veio a cobrança de Deus, Deus procurou quem? Eva? Procurou foi Adão, o responsável da família. Deus mudou? De maneira nenhuma. Aleluia. As 7 igrejas da Ásia, Deus chamou prestação de conta que foi. Foi a membresia ou foi os pastores delas? Das igrejas. A mensagem veio, foi para pastores, o olho da igreja. O responsável da igreja. Deus cobra daquele a quem ele entregou responsabilidade. Deus cobra da pessoa a quem ele entregou responsabilidade. Aleluia. Para nós finalizar a nossa mensagem. Outro fator. Falta de direção de Deus na vida familiar. Vou ler o versículo, Davi, você fique escandalizado e horrorizado com esse versículo. Mas qualquer coisa que você achar, pergunta a Deus. Vai ter com ele, foi ele que falou. Eu apenas vou passar para você o que Deus falou. Não tenho culpa. Romanos 8:9. 8:14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, entenda o teor do versículo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O que é que Deus está dizendo aqui? Para aqueles que não são guiados, que não se deixam ser guiados pelo Espírito de Deus. O que é que Deus está dizendo? Não são meus filhos, não. Pode cantar bonito, pregar bonito, ensinar bonito. Mas se não são guiados pelo Espírito, pelo meu Espírito, não são meu filho. É o que Deus diz aqui. Não são meus filhos. E o Espírito Santo guia eu e você por meio desse livro aí. Não é dizendo a você, faça isso. Faça não, meu servo. Vá ali não. Vá para ali. Não, assim não. Deus não é criança, não. Ele não tem essa obrigação, não. Olha aqui, a vontade dele revelada a mim e a você. Olha aqui, a vontade dele revelada à igreja, revelada ao mundo. O Espírito Santo está na igreja, guiando ela por meio da palavra. Mas só são filhos de Deus os que deixam de ser guiados pelo Espírito Santo através da palavra. Temos cuidado. Então, por faltar essa direção, essa submissão à direção de Deus, vem problemas. Vem problemas. Sofrimento para a família. Estou apresentando alguns fatores. E o tempo não dá para nós se estender mais. Aleluia.
não tem a vida dirigida. Tem condição econômica, tem seu carro na porta. Minha filha, meu filho, vamos para a praia fulano e tal, no domingo tomar um banho, vamos. É a oração que faz é esta. É a direção que pede a Deus é esta. Não passa dias antes orando com a família, pedindo direção a Deus para fazer esta viagem, para ir fazer esse lazer com a família, que é justo, precisa. Não tomar banho aquele no meio dos ímpios, que aí é pecado. Muitos cristãos vão ficar por conta disso, no arrebatamento. Mas tomar seu banho isolado com sua família, na praia, é justo. Fazer um passeio, passear a cidade, tudo isso é bom para a saúde. Mas qual a direção que tomou de Deus? Recebeu qual foi a direção de Deus para fazer isso? Somente o sim dos filhos e da esposa. Vamos. Pronto. Chega domingo, faz aquela oraçãozinha, assim, às vezes não, entra no carro e vai embora. Na frente poderá acontecer problemas e vem sofrimentos para a família. Tem acontecido isso. Muito. Aí, de maneira crente, aconteceu isso. O linguarudo, não entendem. Mas ele era crente, salvo. Não resta dúvida. Mas ele fez a viagem sem consultar a Deus, sem pedir permissão. Como fosse dom dele. A igreja é comprada. A igreja é de Deus, não é minha nem tua, não. É comprada, é dele, ele não dá a ninguém. Não fique pensando que ele vai dar o que é dele a você, não. Ele comprou para ele, a igreja. Não vai dar a você nem a mim, não. Aleluia. Falta de direção de Deus da vida. E já contei em outros vídeos. Mas vou contar outra vez para endossar a mensagem para nós finalizá-la. Em 74, ou seja, 72, eu tinha minha oficina de conserto de relógio, porque eu sou mecânico de relógio mecânico. Tinha minha oficina de conserto de relógio. Naquela época se consertava muito relógio, porque a maioria do relógio naquela época era tudo relógio mecânico. Os dias é diferente. Eu ia para Recife comprar peça, esse barreiro morando na minha cidade. Muito serviço para fazer e estava faltando peça. Eu disse, minha filha, eu vou para o Recife comprar peça. Deus já te mandou? Já te revelou? Eu disse, não. Tu não só vai quando Deus te revela? É. E por que tu vai? Eu digo, mas eu estou precisando das peças. Eu vou amanhã. Não vai não, minha filha. Deus não te revelou. Eu disse, é mesmo, minha filha, é mesmo. Tu não teme ao Senhor, não faz tudo na direção do Senhor? Eu digo, é verdade. Então, espera. O onde que eu estava certo para viajar, e viajar todas as vezes, matou 3. E o Maximiano está aqui, olha, contando a história, pregando para vocês, contando as experiências que poderá servir para a vida espiritual de você e vida material também, e preparando você para o arrebatamento da igreja. Porque tantos problemas surgem entre a família, muitos fatores. E falta de direção de Deus é fácil. Se eu tivesse ido, talvez tivesse morrido, então ficado com o braço quebrado e tal, sofrimento para minha rainha e para meus filhos, que na época eu só tinha um filho. E para meus pais, para meus irmãos, para a família da minha esposa, sofrimento para toda a família. Por quê? Falta de submissão à direção de Deus. Aleluia. Deus só tem por filho aquele crente que deixa-se ser guiado pelo Espírito Santo.
Aí Deus tem ele como filho. Aí Deus trata com ele. Deus não vai tratar com o mundo pecador lá fora não, que não são filhos de Deus. Deus tem compromisso com seus filhos. Quando eu erro, ele corrige eu, que sou filho. O mundo erra, está aí. Aleluia. Mas para eu ser filho, tenho que estar submisso à direção do Espírito Santo através da palavra. Se eu não me submeter a essa ordem, não serei filho. Ah, vem problema, fica para lá, ué. Deus deixa, aconteceu. Você não é, meu filho não quis se submeter a minhas ordens, a minhas palavras. Aleluia. Lembremos-nos que Jesus está vindo e ele deseja encontrar eu como ele quer me encontrar. Encontrar você do jeito que ele quer lhe encontrar. Para nós não ficarmos. Não vamos esquecer que o arrebatamento da igreja, já a demora é Deus tirar a luz do sol. Vai se repentinamente, viu? Porque é bíblico. O mundo vai gritar com esse fenômeno que Deus vai trazer ao mundo. Leia Atos 2, 20 e 21. Com calma, pedindo orientação a Deus, para você ver essa realidade. Não sei se ainda postarei outro vídeo, viu? Só Deus é quem sabe. Amém.